Versículo 16, capítulo 16, versículo 24 a seguir. Você não precisa abrir lá, irmão. Você pode ficar no livro de 1 Samuel, capítulo 15. Diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome tua cruz e siga-me. Glória a Deus. No versículo 25 vai dizer assim: pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, achará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? O que adianta nós estar aqui pregando, falando, profetizando, falando em mistério, revelando, se a nossa vida vai descer para o inferno? Misericórdia, irmão, não é misericórdia. Muitos falham e tentam agradar a igreja. Mas o Senhor, Ele criou esta campanha para nós nos aproximarmos dEle. Aleluia! Para que nós viéssemos ter um pouquinho mais de intimidade. Glória! Meu Deus eterno, Deus de glória. Lá no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 10, vai dizer assim: então a palavra do Senhor veio a Samuel dizendo: lamento haver constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não escutou as minhas palavras. Tomai o teu assento. O teu foco hoje não pode ser quem está do teu lado. O teu foco hoje tem que ser Jesus. Porque quem está do teu lado, muitas vezes, eu vou falar o português, pode te afastar de Deus. Misericórdia, irmão, não é misericórdia. A Bíblia nos ensina: maldito é o homem que confia. O que Deus está querendo dizer? A tua confiança tem que estar em mim. Nada mais além de mim. Porque se você estiver conectado ao Pai, e o Pai em você, quem pode te acusar? Quem pode dizer que tu não vai ser um profeta? Quem pode dizer que tu não vai ser um levita, que tu não vai ser um pregador? Deus, aleluia! Mas, irmãos, essa mensagem ela machuca o Luciano. Porque o Luciano teve uma escolha a fazer hoje, nesta manhã, entre sair com sua família para uma diversão ou ficar estudando a palavra de Deus para ministrar à tarde. Eu também vou ter que ministrar à noite. Eu estou tão feliz hoje porque hoje eu vou estar fazendo a vontade do Pai 2 vezes, na tarde e na noite. E o inimigo está triste porque 2 vezes ele vai perder a batalha. Aleluia! O inimigo tem se levantado muitas vezes para impedir que tu chegue na casa de Deus. E muitas vezes dentro da casa de Deus tu é abatido. Mas Jesus diz assim: covarde não vai para o céu. Deixa te aprontar, porque eu sou o teu escudo. Eu quem te escolhi, eu quem te separei, eu quem peguei na tua mão. Foi eu quem derramei sangue na cruz do Calvário para que você estivesse aqui. Ninguém derramou sangue por ti a não ser eu. Aleluia, Deus! Oh, aleluia! Mas essa mensagem, ela tem uma dor muito forte. Por quê, irmão? Porque ela vai nos dizer que tome sua cruz e siga-me. Vamos analisar um pouquinho por que eu usei esses 2 livros, o livro do Antigo Testamento e o livro do Novo Testamento. Porque não interessa o tempo,
pode ser novo, pode ser velho. Se nós não estivermos ligados na presença do Pai, Ele faz como fez com Saul. Você acha que Jesus não está triste muitas vezes pelas nossas atitudes? Eu não estou falando pela atitude de A ou B, eu estou falando pelas nossas. Eu estou me incluindo junto. É todo mundo junto. Jesus muitas vezes Ele olha para mim e para você e se entristece, assim como eu e você se entristecemos muitas vezes quando entramos na casa de Deus. Ah, irmão, por que tu te entristece quando entra na casa de Deus? Peça sabedoria a Deus, peça discernimento a Deus, peça olhos de águia a Deus, peça visão a Deus. Mas eu vou dizer algo para você, depois não vai dizer não para Deus. Porque quando Deus começar a te dar esses dons, Ele vai começar a te cobrar mais. Tu está vendo, filho? Tu está vendo, filho? Tu está vendo, filha? E tu não fala nada? Eu te escolhi para quê? Para ser mudo? Para ser covarde? Ou para ser um soldado? Para ser um guerreiro? Tem muitas vezes que nós olhamos para o tamanho, a posição. Ah, mas é fulano de tal, é ciclano, é verdano. Nada é maior do que Deus. E o foco tem que ser Deus. Nada pode ser maior que Deus. Eu vou falar, a obediência vem através da palavra. Se não tiver conectado com a palavra, eu não obedeço homem nem mulher. Porque a minha vida depende da palavra. O meu lar depende da palavra. Hoje eu fiz uma reunião dentro da minha casa. E nessa reunião eu coloquei algo. Que adianta eu ir para a igreja, pregar a palavra, falar do amor de Deus, apresentar Jesus Cristo para todos, se a minha casa não estiver ligada na rocha? Aleluia, é verdade, Deus. Ah, mas como eu posso fazer isso, irmão? Orando, jejuando e mostrando o caminho que a tua família deve de andar. Eu tenho 2 filhos, pequeno, Nicolas e Bernardo. E eu ensino a eles o caminho que eles devem de andar. Muitas vezes eu sou duro nas palavras. Muitas vezes eu falo no que eles mais amam. Hoje eu fiz uma pergunta a eles. O que eles mais amam? Futebol. Então vai ser lá que eu vou tocar. Para que a obediência venha entrar dentro do meu lar, eu vou cortar o futebol. Mais nada. É, Jesus, é verdade. A palavra de Deus, ela é assim na minha e na tua vida. Aonde Jesus toca na nossa alma, aonde Jesus toca na nossa família, muitas vezes para nos acordar, para mostrar que sem Ele nós nada somos. É verdade. É criança. Sim. Não pode brincar? Pode. Não pode se divertir? Pode. Mas tem que ter respeito, posição, comportamento. Aleluia! Meu Deus, Jesus. E assim os adultos dentro da igreja. Assim é o povo cristão dentro da igreja. Eu adoro o microfone. Compra um. Aleluia, Jesus. Compra um. Aí eu adoro aparecer. Fica na frente do espelho. Não tenta derrubar ninguém. Não tenta ser maior que ninguém, porque maior é só um, chamado Jesus Cristo. Não existe ninguém maior do que Ele. Glória a Deus. Irmãos, se vocês perceberam, se vocês não perceberam ainda, eu não estou subindo mais na tribuna. Porque quem tem que aparecer não é o Luciano, é Jesus Cristo. O Luciano não vai levar ninguém para o céu. Se você for olhar para o Luciano, você desce a sepultura.
Mas se você for ouvir, quando Deus fala na vida de Luciano, você vai entrar no céu. Aleluia. Aqui dentro desse ministério houve campanhas. E eu cheguei na porta, Deus disse, eu não vou. Eu questionei com a minha esposa. Eu disse, eu não vou na igreja porque eu não gosto, eu não posso ver gente brincando em cima do púlpito. E ela questionou. Ah, mas era. Saul também era obediente. Saul também ouvia quando Deus falava. Saul também atendia quando Deus falava. Mas quando entrou soberbo, o Saul morreu. Morreu. Tu acha que eu e você vai ser diferente? Hã? Tu acha que Deus não vai se esfriar conosco? Assim como ele fez com Saul, ele está fazendo com muitos em cima do altar. É verdade. Porque muitos querem ser maior do que Jesus. Para muitos, Jesus já voltou. Porque diz a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 1. Não julgue para que não seja julgado, mas quando chega na igreja já tem um caminhão de pedra te esperando. E eles não estão nem aí para essa passagem da Bíblia. Só que Jesus vai cobrar. Naquele dia, na hora de entrar no céu, Jesus vai cobrar um por um. Não interessa se é grande, se é pequeno, se é membro, se é pastor, se é missionário, se é presbítero, se é diácono, não interessa. O que interessa é que eu e você temos que estar cheios do amor de Deus. Como eu posso ter o amor de Deus? Como eu posso me aproximar do amor de Deus? Quer saber? Glória a Deus. Comece a se amar. Comece a amar você mesmo. A dizer para você mesmo, eu me amo. Eu não vou viver mais a minha vontade, eu vou viver a vontade do meu Pai. Eu vou viver para com Ele. Se Ele acha que eu tenho que andar assim, assim eu vou andar. Se Ele acha que eu tenho que falar assim, assim eu vou falar. Se Ele acha que eu devo de louvar assim, assim eu vou louvar. Se Ele acha que eu devo de pregar assim, assim eu vou pregar. Faça a vontade do teu Pai, não a tua própria vontade. Saul, ele deixou de ouvir Deus. Deixou de ouvir Samuel, que era a segunda voz de Deus para com Saul. Deus falava com Samuel. Samuel chegava a Saul e disse: Saul, vai lá e destrói tudo. Preste atenção, vai lá e destrói tudo. O que é destruir tudo? É apagar aquilo do mapa. É eliminar tudo. 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 Ele fez isso? Ele não fez. Ele fez exceções. E isso está acontecendo na igreja. Isso está acontecendo dentro dos ministérios. Ah, mas o fulano louva melhor. Ah, mas a fulana prega bem. Ah, mas o fulano faz isso. Ah, mas o fulano faz aquilo. E aonde está Deus? É renúncia, companheiro nosso. O que você tem renunciado no dia de hoje para estar aqui? Para ouvir um doido falar? Porque para muitos eu sou doido. Para muitos eu sou nada. Para muitos eu não tenho nem palavras, nem para mim estar dentro da casa de Deus. Quem estava no culto ontem noite ouviu quando meu irmão disse: quer um caso perdido, mas para Deus você não está perdido. Você foi encontrado por Ele e foi pagado um preço pela tua alma. Por isso que hoje você está aqui. Muitos podem não acreditar no potencial que você tem, mas Jesus, Ele depositou sobre a tua vida
grandes coisas, grandes obras. Aleluia! Irmãos, você nunca diga assim, eu aceitei Jesus. Não, você tem que dizer, Jesus me aceitou de novo. Porque não é nós que aceitemos Ele, é Ele que nos aceita, porque nós éramos muito pecadores, muito incrédulos. Eu falo por mim, eu era um homem que não era para estar vivo. Eu cheguei no fundo do poço, aonde a morte era a melhor coisa para mim. Aonde eu desacreditava, eu mesmo desacreditava de mim. Aonde eu dizia que jamais Deus poderia fazer uma coisa com um homem tão pecador. Mas Deus provou o contrário. Ele provou o contrário. Ele disse que nos tira do anonimato e nos enche de poder. Aleluia! Mas existe um porém, se eu deixar de fazer o que Deus manda, o que vai acontecer? A presença de Deus vai se retirar do Luciano? Sim. Porque Jesus se entristece assim como eu e você se entristecemos. Faz um ano que eu estou neste ministério. Faz um ano que eu estou neste ministério. Eu já vi gente chegar, gente sair, gente não vai mais voltar. E ainda sair falando mal. Eu odeio fulano, eu odeio ciclano, eu não gosto da fulana, eu não gosto do fulano. Você preste atenção, porque quando chegar na hora de entrar no céu, você vai ter que olhar para o fulano. Porque só Jesus sabe separar o trigo do joio. Hoje, para você, quem está do seu lado pode ser trigo, para Jesus pode ser joio. Hoje, para você, quem está do seu lado pode ser joio, mas para Deus é trigo. Em qual posição você se encontra? O que você tem renunciado para dizer para o Pai, eu sou teu filho. Aquele que o Senhor pagou um preço e derramou sangue na cruz do Calvário. Aquele quando a sociedade nenhuma acreditava, o Senhor foi lá, arrancou e fez de mim segundo a tua vontade. Mas Samuel, ele amava Saul. Samuel, ele amava Saul. Quando Deus começou a falar para Samuel que estava arrependido de ter colocado Saul como rei, Samuel começou a chorar. Começou a perguntar, Senhor, mas ele faz, eu vou conversar com ele, eu vou tentar explicar para ele. E Deus disse a Samuel, eu me arrependo de ter colocado ele como rei, porque já não ouve mais a minha voz, já não faz mais a minha vontade. Faz aquilo que quer, quando quer, como quer, onde quer. Meu Deus, Eterno. E não está sendo diferente na nossa vida, irmão. Entremos nos ministérios, não adianta tu sair do ministério, cadeia da prece, e ir para a Assembleia de Deus, ou ir para Deus e Amor, vai ter confronto, vai ter guerra, vai ter batalha. Você foi chamado para guerrear, não para ser covarde. Aleluia! E muitas vezes eu não vou na igreja. É o irmão Luciano que vai estar lá e vai bater. Pois é. Aí vem na quarta, recebe cacetada dos outros. Vem na sexta, recebe cacetada dos outros. Vem no domingo, recebe cacetada dos outros. Aí crê. Por que creu? Por que não creu no primeiro que falou? Por que você não faz prova com Deus? Você pede tanto a Deus, e o que você tem feito para receber de Deus? Tem muita gente pedindo porta de emprego, pedindo casamento, restauração, comunhão, discernimento, amor, sabedoria, conhecimento. E o que tu tem feito para receber isso? Qual é o preço que você tem pagado para fazer isso?
para que Deus viesse derramar sobre a tua vida tudo isso. O que você tem colocado na mão de Deus e deixado Ele fazer por ti. Falar é fácil. Aleluia! Dizer que Deus é primeiro é fácil. Dizer que Deus está no topo é fácil. Colocar Ele como teu espelho por onde tu passar é difícil. É muito fácil o senhor chegar aqui e pregar, você acha? Quer vir para cá pregar? Eu troco com você. Quer vir pagar o preço? Eu troco com você. Ah, eu quero, irmão, eu prego melhor que você. Já errou. Já errou. Porque o dom que Deus deu para mim, Ele não deu para você. O dom que Deus te deu de pregar, Ele não deu para mim. Ele é teu. E o que é teu. Faça. Ou Deus levanta outro e coloca no teu lugar, assim como Ele fez com Saul. Mas aí muitos estão achando que Deus vai escolher outro e botar no teu lugar e tu vai ficar ali e vai ser salvo. Não, não vai ser salvo, irmão. Porque aquele que não faz a vontade do Pai não é digno de entrar no céu. Dói, irmão. Dói ouvir o Luciano pregar, dói. Mas o Luciano passa por isso todo dia. Porque todo dia eu sou confrontado. Mas eu não sou confrontado pelo homem nem pela mulher. Eu sou confrontado por Deus. Quando Deus me acorda e diz assim, faça o que eu te mando. Outro sabe o que vai acontecer. Quem já teve essa intimidade com Deus? Quem já teve aí, ó? Você sabe que é verdade. Faça o que eu te mando, outro sabe o que vai te acontecer. Será que Deus precisa tirar alguém que você ama? Para que você venha a entender que Ele é o primeiro e o único da tua vida? Como é bom ver uma criança recém-nascida. É lindo. É uma vida que veio ao mundo. É uma família que ficou alegria. Muito alegre porque recebeu uma criança. Acha que aquela criança é sua? Acha que a roupa que você está vestindo é sua? Acha que a casa que você dorme, onda, é sua? Você acha que o dinheiro que você está guardando no banco é seu? O Collor veio e roubou tudo uns anos atrás. Quem tinha dinheiro perdeu. Porque nada é meu, nada é seu, tudo é dele. Aleluia! Toda a honra e toda a glória é para Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. A própria palavra de Deus vai dizer que Deus Ele ama quem o ama e despreza quem o despreza. A palavra de Deus ela é confronto na nossa vida a todo minuto, a todo segundo ela é confronto. Assim como o irmão falou aqui em Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se eu andar em Espírito, quem falar de mim está falando de Deus. Está entendendo? Está entendendo aonde eu estou chegando, aonde eu quero chegar? Que ninguém pode impedir você de ter uma intimidade do Pai, senão você mesmo. Ai, como que eu posso impedir, irmão? Indo para a igreja para olhar para os outros. Indo para a igreja para olhar para o pregador e botar defeito. Indo para a igreja para olhar para a levita e dizer, mas ela não cantou bem hoje. Pois é. Mas tu viu que ela fez para quem? Foi para te agradar ou para agradar Jesus? Você está aqui hoje para me agradar ou para agradar Jesus? Começa a fazer essa pergunta para você. Aleluia! Você veio na casa de Deus hoje para quê? Para receber de Deus? Eu vou falar o português, ou para sair daqui com mais luta do que chegou. Oh, glória, aleluia! Você veio na casa de Deus hoje para fazer o quê? Renunciar o quê? Qual é a renúncia que você tem para com Deus hoje?
Restam ainda 4 sábados. E eu estou marcando. Se do primeiro sábado até o sábado de hoje, se não tivesse faltado ninguém, não tinha espaço na igreja. É para mim ficar triste? Nem um pouco. Nem um pouco tem que ficar triste. Sabe por quê? Porque eu não estou aqui pela quantidade. Eu estou aqui por causa de Jesus. Eu não estou aqui para olhar quantos vão gostar, quantos vão sorrir, quantos vão me olhar com uma cara de limão azedo. Não, eu não estou para isso. Eu estou para fazer a vontade do meu Pai. E a vontade do meu Pai muitas vezes não é a sua, não é a minha própria querência. De repente você vai dizer assim: o Luciano ama bater. Não, o Luciano não ama bater. Você acha que é bater? Não, isso não é bater, é fazer justiça da palavra. Porque o que eu estou falando está na Bíblia. Eu não estou falando de mim mesmo, eu estou falando do que está na Bíblia. É verdade, Jesus. Mas tu queria ver a igreja estar lotada? Traz um profeta aí. Traz um profeta. Traz um profeta aí. Ia faltar gente. Ia faltar cadeira. Gente não ia faltar, ia faltar cadeira. Hã? Ia faltar cadeira atrás do profeta. Tu já pensou, irmã? Se aquela cena que nós vimos ontem, muitos que estavam aqui dentro, batendo palma, empurrando um ou outro para poder chegar na frente, para poder pegar a oração, visse a cena que nós visse ontem, o que iam fazer? Iam se desbotar da igreja, não iam entrar mais na igreja. Por quê? Porque é vitrine, e a vitrine está escandalizando a casa de Deus. É verdade. Se vocês vissem a cena que eu vi, as gargalhadas que eu vi, você ia dizer misericórdia. Mas como eu falei para a Fernanda, eu vou começar a pedir pela igreja. Que Deus dê a todos que se encontram aqui dentro a mesma visão que Ele dá para mim. Que Deus comece a mostrar para você quem serve e quem não serve. Quem faz e quem não faz a vontade do Pai. Meu Deus. Sabe o que eu vi nesse púlpito? Eu vi caixão. Sabe por que eu vi caixão? Porque tem gente morta. Espiritualmente. Morta. Espiritualmente dentro da casa de Deus. Vem, porque se não vier vão ficar bravos. Eu tenho que falar. Muitos vêm por causa disso aqui, ó. Microfone, eu vou lá porque lá é o alvo. Pois é. Jesus está voltando. E o que você tem a apresentar para Deus? Aleluia, Jesus. Na igreja você apresenta o que você quer. Hã? Na igreja você escolhe o hino. Hã? Muitos e muitos pregadores escolhem a mensagem. Hã? Deus me tocou para mudar a mensagem. Deus é confusão, né, irmão? É verdade. Deus é confusão, irmão? Deus, Ele é amor. Ele conhece cada coração aqui, Ele sabe que essa palavra está entrando em todos os corações. De repente, não a mesma palavra, mas em partes diferentes, ela está entrando em cada coração. Aleluia. E eu digo para você, meu irmão, e para você, minha irmã, não se entristeça com o pregador. Continua orando pela vida dele. Continua orando pela vida dele. Sabe por que eu estou em pé, irmãos? Porque muitos disseram que eu não ia conseguir. Sabe o que me fortalece, irmão? Quando me critica e me apedreja. Parece que eu ganho mais força. Parece não. Deus deposita mais força para que nós possamos suportar. Porque no dia em que ficarmos cara a cara
com o pai, ele vai dizer: filho, vem. Filha, venha. Essa cadeira aqui, filha, ó, eu separei para ti. Senta aqui, filha. Senta aqui, filho. Então eu não estou preocupado com quem vai gostar de ver o Luciano pregar, com quem não vai gostar de ver o Luciano pregar. Eu estou preocupado em fazer aquilo que manda a palavra de Deus. Se nós vamos olhar para Moisés, ele tinha tudo no Egito. Ele tinha tudo, ele tinha ouro, ele tinha o que ele queria no Egito, ele tinha. Mas quando ele viu batendo no irmão dele, que também era hebreu, ele desceu do altar. Ele renunciou todo aquele dinheiro. Ele renunciou a tua vida. Ele renunciou o mandato dele, porque ao decorrer do tempo, assim como foi Faraó, ele também seria alguém perante o rei. O rei também ia dar um cargo a ele, mas ele renunciou tudo por amor dos hebreus. O que vem a ser hoje, ele renunciou tudo por amor da palavra. Porque sem a palavra nós não somos nada. É verdade. Irmão, eu quero sabedoria, vai ler Bíblia. Irmão, eu quero conhecimento, vai ler Bíblia. Irmão, eu quero resposta, vai ler Bíblia. A melhor resposta está na Bíblia Sagrada. Ah, mas eu vou lá perguntar para o irmão o que ele acha. Tu perguntou para Jesus? O irmão é teu Jesus? A irmã é teu Jesus? Aonde está Jesus? Você diz que ele é primeiro, mas por que tu vai perguntar para a irmã se tu tem que perguntar para ele? É verdade, Deus. Hã? Será que eu estou certo em fazer esse negócio? Fala aí, tu perguntou para o pai. Ah, Jesus falou, mas eu preciso de uma confirmação. Vou perguntar para o Nicolas. Nicolas vai te levar para o céu? Hã? Começa a fazer essa pergunta para você nessa tarde. Começa a fazer essa pergunta para você nessa tarde. Hoje à noite eu fui convidado para ministrar numa igreja na Iguaçu. E sempre que me chamam, eles botam lá o que eles querem botar. Hoje é o culto da adoração. E eu disse: misericórdia, como é que eu vou chegar lá com um machado? Se me chamaram para adorar, então eu tenho que levar uma mensagem de adoração, né? É o que a igreja está esperando, né? Tá, mas e se eu for ler a Bíblia? O que a Bíblia manda eu levar? Muitos vêm na casa de Deus e dizem: é culto de libertação, vou pregar libertação. Mas tu perguntou se é para Deus? Se Deus mandou tu pregar libertação, ou se Deus mandou tu dar uma salvação? Ou se Deus mandou tu dar um testemunho de vida? Tu quer ver a maior libertação? Começa a olhar o que Deus fez na tua vida. Fale daquilo que Deus fez na tua vida. É a maior pregação para mim, para você e para ganhar almas. É mostrar para o inimigo quem tu era e quem tu és. Como tu era no passado e quem tu és no presente. Tem que ser a diferença. Nós não podemos olhar para trás e viver lá atrás. Ah, irmão Luciano era um drogado, era um catador de lixo, era um mendigo. Sim, era. Não é mais. Para de olhar o passado do Luciano, olha o presente. Mas assim como fizeram com Davi, com Moisés, com Tiago, Pedro, Paulo, João, vão fazer comigo e com você. Ninguém vai olhar as virtudes, só vão olhar os defeitos. Só vão olhar os defeitos. Ah, vão olhar os defeitos. Ah, eu vou falar. Vão olhar os defeitos da cadeira da prece. Mas quem viu as qualidades?
Quem vai falar das qualidades? Quem vai falar das bênçãos? O defeito é bom falar, né? Aleluia. Chegar e dizer que o fulano não presta, que esse fulano não presta, que esse não dá, que aquele não dá, por que aquela ganha oportunidade, por que eu não ganho, por que ela aparece mais do que eu, por que ela precisa de microfone e eu não, por que isso, por que aquilo, é fácil. Agora chegar e sentar no banco e dizer assim, glória a Deus, aleluia, sem murmurar até o fim do culto, é difícil. Aleluia, Deus. É difícil. Irmãos, é campanha de renúncia. Está na hora de nós começarmos a renunciar ao nosso ego. Glória a Deus. O nosso eu faço, eu posso, eu quero, eu vou. Tu não pode, tu não faz, tu não quer, tu não é nada. Sem Deus. É verdade, Jesus. Sem Deus tu não é nada. Tu és simplesmente só mais um. E outra, para te ver como você precisa dele, que se Deus realmente decidir tirar de você a presença, você morre. Porque a presença de Deus nada mais é do que a vida. Se Deus tiver que tirar a presença, Ele vai tirar. Aí vão dizer, foi para a glória. Misericórdia. Aí é a hora da misericórdia. Porque nem todo que deita hoje a sepultura vai para a glória. Só quem sabe se vai para a glória não é eu, não é você, é Jesus Cristo de Nazaré. E muitos vão dizer, não, mas minha mãe está na glória, vivia pregando. Tu conhece a intimidade dela com Deus? Você conhece a intimidade do irmão que está do teu lado com Deus? Você conhece o coração do teu irmão? Você conhece o coração da tua irmã? Ah, mas eu vejo capa. Eu vou falar. Eu vejo fazer capa. Capa. Vocês estão vendo o Luciano pregar, o Luciano vai para o céu? Alguém pode responder se o Luciano vai para o céu? Ninguém pode, né? Porque só quem sabe se eu vou entrar no céu é Jesus Cristo. E eu também. Mas como, irmão, que tu vai saber se eu começar a fazer a vontade dele? Se eu começar a fazer o que ele manda, e o que ele manda eu fazer é não ficar calado para o homem, é fazer a vontade dele. Por que em muitos lugares que eu já fui pregar, a Fernanda foi comigo, quando chegava na porta que nós estávamos vindo embora, o Espírito Santo bradava e dizia, aqui tu não vem mais. É porque eles não gostaram? Não. Não é porque eles não gostaram. Porque quem ama a palavra, eu vou falar português, suporta o que ela tem. Aleluia. Verdade. Quem ama Jesus Cristo, suporta o que ela tem. O que a Bíblia tem? Luta, guerra, confronto, amor e paz. Mas o que está separado para nós? Luta, guerra, confronto, amor e paz você vai ter quando subir. Hoje você está no campo de batalha. Hoje chegou a hora de você se agarrar com Jesus e dizer, Pai, eu estou aqui, daqui não saio, daqui não abro mão, eu só saio daqui quando o Senhor voltar. Mas não adianta falar da boca para fora. Tem que falar para dentro de si, dentro do teu coração. Diz a palavra que o coração do homem é enganoso, mas o pensamento é enganoso. Quando Deus fala, entra no teu quarto, fecha a porta e ora. Você faz assim, fechou a porta, entrou e começa, Deus, trabalha na minha família. Deus, cura meu filho. Deus, liberta minha esposa. Deus, traz de volta meu marido. Deus, restitui isso. Deus, faz aquilo. Ou você fica em silêncio.
Você está entendendo? Quando Deus vai se dizer para você, entra no teu quarto, fecha a porta e vai orar. Porque se eu estiver do outro lado da porta, eu vou escutar tudo que tu está falando. Eu vou escutar tudo que tu está falando. O inimigo, ele é astuto. Ela pediu um carro, eu vou providenciar um carro para ela. E ela vai me adorar. A fulana pediu um casamento, eu vou providenciar, ela vai me adorar. Mas quando Jesus disse, entra no teu quarto, fecha a porta e vai orar para você ficar em só você e ele, porque ali o diabo não pode ouvir e ele não pode interferir na tua comunhão para com o Pai. Quem sou eu para ensinar isso a tantos que aqui têm maiores conhecimentos da Bíblia do que eu? Eu sou simplesmente um vaso na mão do oleiro, que estou disposto a ajudar cada irmão, cada irmã, da melhor maneira possível. Porque eu quero morar no céu e quero que você vá comigo. Eu quero morar no céu, quero que a Fernanda vá comigo, que o Nicolas vá comigo, que o Bernardo vá comigo. Mas o que vai fazer os três entrar no céu é eu? Não. É o seu próprio comportamento para com Deus. Não é para com o seu irmão, não, é para Deus. Tu não tem que mostrar que tu é melhor para ninguém, tu tem que mostrar que tu é bom no que faz, é para Deus. Deus precisa saber da tua qualidade, aonde Ele depositou o seu sangue. Como assim, irmão? Sim, Jesus, ele pagou com sangue e calado, não murmurou nenhuma vez. Tendo ele conhecimento de tudo, ele podia ter murmurado, ele podia ter questionado, ele podia ter dito, eu sou o Messias, quem vocês procuram, mas ele não falou nada. Ele foi pregado na cruz sem falar nada. Hoje nós vimos dentro das igrejas, irmão, ora pelo meu filho que está morrendo. Jesus, quando ele foi chamado, ele orava. Alguém sabe responder? Jesus orava? Ou ele determinava? Ele chegava e dizia, estás curado, estás liberta. Hoje você vai viver. Por quê? Antes de nós chegar no campo de batalha, nós já temos que estar preparados. Irmão, quer dizer que se eu chegar no fulano e dizer que ele está curado, ele vai estar curado. Se ele estiver conectado com Deus e se ele crê que Deus falou que ele está curado, ele está curado. Aleluia! Se Deus falou que ele está liberto, ele está liberto. Eu tenho um irmão que ele está se preparando, ele vai vir aqui e vai testemunhar. Que estava eu e minha esposa, eu cheguei nele e disse a ele, irmão, tu crê que hoje mesmo Jesus pode te curar? Mas tu não tem que agradar a mim, tu tem que crer. Como é que crê? É depositar toda a confiança em Deus, é botar Deus acima de tudo. E ele disse, eu creio. Eu disse, então a partir de hoje, tu vai ter nojo, vai ter ranço de cigarro. A partir de hoje, se o Deus que eu sirvo é verdadeiro, tu nunca mais vai botar na boca. Já faz 2 meses. E eu orei uma vez só. O que quer dizer, irmão? Tu és um profeta? Não. Ele creu na oração. Nós tínhamos simplesmente ferramenta. A irmã Lucimar, esses dias, falou algo para mim, há muito tempo atrás.
E eu gravei quando ela disse: continua fazendo a vontade do Pai. E muitas vezes eu temia, porque eu achava que a igreja iria me julgar. Mas eu estava me preocupando com quem? Com a igreja. Eu não estava me preocupando com o dono da bênção. E sendo que a nossa preocupação não tem que ser com a bênção, mas sim com o dono da bênção. Porque o que Deus te dá, termina. Como assim, irmão? Deus te dá carro, ele termina. Deus te dá casa, se tu não pagar os impostos, tu perde. Deus te dá dinheiro, se tu não cuidar, de zero. Deus te dá uma roupa hoje, se tu não cuidar, tu perde. Como assim, irmão? Bota no varal uma roupa de grife para te ver. Bota uma roupa de marca no varal para te ver. Não amanhece. Ah, mas eu sou filho de Deus. Sim, mas aonde está a tua fé? Aonde está a tua fé? Ah, irmão, o que isso tem a ver com renúncia? Tudo a ver. Porque aquele que não renunciar a sua própria carne não pode ser chamado de meu discípulo. Diz a Bíblia. Mas a fé está onde, irmão? Se tu não amar o teu irmão e não disser que você o ama de verdade, pode ter certeza que a tua fé é morta. Por quê, irmão? Porque tu não tem obras para apresentar. Aleluia! Aonde está a tua obra? Tu ama o teu irmão? Aonde está o teu irmão? Glória a Deus! Esse que estava aqui ontem. Pensa, né, pastor? Pensa, né? Muitas vezes caiu de ponta. Por quê? Ele olhava para mim e não acreditava que Deus podia me mudar. É verdade. Glória E ontem ele falou que não, pai. aleluia. Que aquilo que ninguém acreditava, que ninguém podia fazer, se tornou um milagre. Aleluia! Mas por que se tornou um milagre? Porque chegou o tempo de Deus? Não. Agora eu vou dizer algo para você. Só para você que tem Bíblia e crê na palavra de Deus, você vai entender. O tempo da tua vitória, determinada por Deus, que decide a você. Mentira, irmão, me prova na Bíblia. Porque no momento que tu começar a ouvir a voz de Deus e começar a fazer a vontade de Deus, tudo aquilo que você largou em oração começa a acontecer. As portas começam a se abrir, as bênçãos começam a chegar. 4 anos para 5 orando, pedindo a Deus. Eu não pedi a mulher, eu pedi a coluna. O que é coluna? É alguém que vai ser diferente. É alguém que quando me vê tropicar no meu pé, vai ali, vai me estender a mão e vai me levantar de novo. Vigie, vigie muito. Tem muito sapatinho de algodão entrando nas igrejas, tirando as mocinhas. E vice-versa também. Não é só o homem que é o cão, não. Não é só o homem que é usado pelo cão, não. A mulher também. Irmão, já era para mim ter casado umas 500 vezes. Tem gente aqui que me conhece a minha trajetória. Ali o irmão ali conhece a minha trajetória. Sabe o que eu sofri, sabe o que eu passei. Mas eu disse, se existe um Deus no céu que me chamou como profeta, Ele vai fazer acontecer. Aleluia. Ou Ele une, ou Ele afasta. Ele foi lá e fez a vontade dEle. Porque nem tudo que você acha que é coluna,
Eu vou falar. Nem tudo que você acha que foi Deus que te deu, foi Ele quem te deu. Ah, mas foi Deus que me deu, eu orei. Não, tu pediu. Tu pediu. Tu disse que queria fulano. Tu disse que queria ciclana. Mas tu perguntou se é o que Ele tem para ti? Deus. Aleluia. Ah, mas eu quero a fulana. Ah, tu querer uma coisa, Ele te dá é outra. E Ele acaba te dando, sabe por quê, irmão? Porque você insistiu. Aí quando Ele te dá, Ele diz assim para você: pegue tua cruz e siga-me. Ah, irmão, mas agora eu vou me divorciar. Por quê? Se tu pediu, era de Deus, por que tu vai largar? Tu pediu, não pediu? Pediu, né? Então suporta. Pegue tua cruz e siga-me. Glória a Jesus. Isso é só no casamento, irmão? Não, é na obra de Deus também. Eu quero fazer a obra de Deus. Quer? Tá pronto? Tá preparado? Tá pronto para ser relegado? Tá pronto para ser apedrejado? Tá pronto para ser criticado? Tá pronto para ser açoitado? Tá pronto para ser pregado como Jesus? Ah, irmão, quem vai fazer isso? Paga o preço para te ver. Paga o preço para te ver. Jesus, Ele está perguntando, e eu vou tornar a repetir: o que você tem renunciado para estar na casa dele hoje? Você já se fez essa pergunta nessa tarde? Você perguntou para Deus o porquê que você está aqui hoje? Eu fiz convite para mais gente para estar aqui hoje e não vieram. Era para mim ficar triste? Não. Depois que eu sair daqui, eu vou convidar de novo para o próximo final de semana. Porque se você insiste pedindo uma mulher, se você insiste pedindo um esposo, se você insiste pedindo um carro, insista para que o teu irmão venha na igreja. Insista para que a tua irmã venha na igreja. Insista para que o teu inimigo venha na igreja. Meu inimigo, Lúcio, sim. Tu tem que amar ele, assim diz a Bíblia. Porque se tu não amar teu inimigo, não vai entrar no céu. Ah, irmão, se eu já não gosto da irmã que não louva bem, imagina meu inimigo que quer me matar. Pois é, mas tu vai ter que amar ele. Vai ter que amar ele. A Bíblia diz isso. Não é o Luciano, a Bíblia diz isso. A Bíblia diz mais. A Bíblia diz que nós vamos ter que negar pai, mãe, filho, amigo, colega, parente em geral. Por amor a ele. Por amor a ele. Ah, mas eu não vou na igreja. Não vai, irmão. Fica aí que eu já vou indo. Tchau. Tchau. Ah, mas eu vim te visitar, vai deixar eu em casa e vai para a igreja. Vamos comigo. Não vou, então fica. Simples. Deus, Ele tem que ser primeiro em tudo. Não é só na hora da bonança, não. Não é só na hora que o Pix começa a cair na tua conta, não. Não é só na hora de tu receber a chave do carro, a chave do apartamento. Não é só na hora de tu receber a tua noiva, o teu noivo. Não é só na hora de tu receber as coisas terrestres. É na hora da dor. É na hora da luta. Aleluia. Você tem que aprender que assim como a Bíblia, nós temos que trazer para a nossa vida. Não. Aleluia. Ô Luciano, tu não vai com nós? Não. Ô Luciano, vamos? Não. E não insista. É perca de tempo insistir. Se eu disser que não vou, não insista. Eu não vou. Ah, vamos lá, irmão. Não, eu disse não. Então nem insista, eu não vou. Porque a palavra de Deus é sim, sim, não, não. Talvez, irmão, vou. Talvez já não está agradando a Deus. Ô, irmão, vou dar uma olhadinha na minha agenda e já te retorno. Não, pode desistir. Não está agradando a Deus. Quem tem agenda é Jesus Cristo.
E Ele prepara para mim e para você todo dia. Aleluia. Só basta se colocar. Só basta se colocar. Essa semana, feliz da vida com a campanha. Todo sábado uma pregação, glória a Deus. Queria, irmãos, eu vou falar o português. Não estou preocupado com o púlpito. Eu prefiro ficar no chão. Eu prefiro entrar no balado, nas biqueiras, para falar do amor de Deus. Eu prefiro ir nos lares para apresentar Jesus, a casa do filho dele. Porque muitas vezes, irmão, não é você vir para a igreja que a tua casa vai ser liberta, não. Aleluia. Você tem que levar Jesus contigo. Irmão, o que está querendo dizer? O que eu estou querendo dizer? Que muitas vezes vem na igreja, eu quero oração. O irmão bota a mão, está liberto. Chega na porta, voltou tudo de novo. Por quê? Mais uma vez eu caí na igreja. Entrou a dúvida, entrou a murmuração e o inimigo entra junto. O inimigo, ele anda ao derredor, irmãos. O inimigo está mais próximo de nós, eu vou falar o português, do que nós chegar perante Cristo. Se nós formos analisar, o inimigo, ele está diretamente do nosso lado. E Jesus está ficando para trás. Porque eu não posso ir. O fulano não deixa, o ciclano não quer. Se eu ir, vão ficar bravos comigo. A minha direção vai dizer que eu não posso ir lá, porque eu tenho culto na minha igreja. Irmão, para de prestar atenção em tempo. Para de olhar para a placa. Para de ser pego a ministério, porque o ministério é eu e você na mão do oleiro. Ministério não é placa, não é nome. É eu e você quando abrimos a boca para falar de Deus. Deus, ele tem um ministério na vida de cada um. E aonde está o talento que ele te deu? Ministério é talento. Deus te deu o talento de louvar, louve. Deus te deu o talento de profetizar, profetize. Deus te deu o talento de interceder, interceda. Deus te deu o talento para orar, ore. Deus te deu o talento de servir água, sirva. Mas faça com amor. Aleluia. Glória a Deus. Convida a igreja a se colocar de pé. Deus, ele não faz exceções de pessoa. Pegue isso para você nessa tarde. Deus, ele não escolhe o Marciano porque é o mais fortinho da casa. Deus, ele não escolhe o Bernardo porque é o mais minguado da casa. Não. Deus, ele não faz exceções. Ele escolheu eu e você para estar aqui nessa tarde. Porque ele tem bênção sobre a minha e sobre a tua vida. Aleluia. Quem crê nisso, eu posso ouvir um glória? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Oh, Jesus. Irmãos, eu tenho que falar o que o Senhor manda falar. Aquele que creu, aquele que recebeu a palavra, deu um passo de fé. Que Deus quer falar com você. Aquele que recebeu a palavra, deu um passo de fé. Glória a Deus, aleluia. 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 Eu fico feliz, irmãos. Sabe por quê? Porque Jesus disse assim para mim hoje, ó. Poucos do ministério vão estar lá, mas eu vou enviar um povo para lá. Um povo que está necessitando de palavra. Aleluia. E eu creio que você é esse povo escolhido. Hoje, irmãos, é o terceiro dia
E eu não posso deixar de fazer aquilo que o Senhor manda. Eu podia dizer que é o fulano, que é a ciclana. Mas quem veio em busca de cura hoje? Levanta a mão quem veio em busca de cura. Glória a Deus, aleluia. Desde o momento que eu comecei a pregar, Jesus disse que iria lhe curar. Eu não sei aonde é a enfermidade, mas eu sei que Jesus Cristo cura. Eu sei que Jesus Cristo muda. Eu sei que Jesus Cristo, assim como ele fez com o gadareno, ele disse para o gadareno: largue ele agora. E os demônios o largaram. Porque a palavra de Deus muitas vezes não é horas de oração, é determinação. Você crê que hoje você foi curada por Jesus? Você crê? Então tome a tua vitória nesta tarde. Venha mais para frente, irmã, venha mais para frente. Glória a Deus, aleluia. Santo és o nome do Senhor Jesus, o qual é digno de toda honra e de toda glória. Glória a Deus, aleluia. Santo, 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 santo. Demais. És o nome do Senhor Jesus. Abra a mão. Aí. Meu Deus. Meu Jesus. Meu Deus. Assim como esse óleo que passou nas tuas mãos, o Senhor está passando na enfermidade, está arrancando. Você crê? Então receba. Irmãos, levante suas mãos para cá. Vamos orar junto. Porque diz a palavra de Deus que em conjunto nós somos unidos. E aquele que é unido através do Espírito Santo, ninguém pode desunir. Vamos unir as nossas orações. Amado Deus e querido Pai, diante da tua presença agora, diante da tua poderosa presença agora, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, em nome daquele Pai que deu ordem a Lázaro, a qual estava morto e que viesse sair para fora, porque o Senhor depositou vida, em nome daquele Pai que estava paralítico, que o Senhor disse: pegue tua cama e siga em frente, em nome daquele Senhor meu Deus que estava cego e não enxergava, o Senhor colocou as mãos nos olhos e ele enxergou, porque o Senhor determinou. E hoje nesta tarde, em nome do Senhor Jesus, em nome do poderoso Pai, nós cremos, Senhor meu Deus, que esta enfermidade alojada na tua filha, hoje, em nome do Senhor Jesus, está sendo curada para a honra, para a glória do teu nome, Pai. Receba a tua cura em nome de Jesus. Irmãos, eu não posso. Glória a Deus. Irmão, vem cá. Você. Sobe aqui. Deixa Deus te usar. Louvado é o Cordeiro de Deus. E o Senhor está aqui nesta noite. Ele é o mesmo que operava no passado e opera hoje, opera eternamente. O Senhor está enfermo nesta noite. Começa a buscar o Senhor. Louvado é o Cordeiro por ele. Nosso Deus eterno Pai que está no céu, que está na terra. É no teu nome nesse momento, ó Pai eterno, que esteve aqui nesta tarde, ó Pai eterno. Meu Deus querido, a tua igreja, o teu povo que aqui passaram na frente, ó Pai eterno.
que chegaram aqui com objetivo, Senhor querido. Mas nesta tarde, ó Pai, pelo poder da Tua palavra, pela autoridade que o Senhor nos deu até o Pai, para pisar em cima da cabeça de serpente e escorpião, que nós vemos essa autoridade nessa tarde, ó Pai eterno.